Nosso texto principal hoje, 1 Samuel, vou compartilhar alguns versículos do primeiro capítulo de 1 Samuel. Acompanhe comigo a leitura no telão. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Nosso tema de hoje: como os milagres são gerados. Se você puder responder essa pergunta aí no seu coração, como você acha que os milagres de Deus eles são gerados? Como os testemunhos poderosos do agir de Deus nascem em nossa vida? Com certeza você já ouviu sobre milagres. Você já ouviu testemunhos de intervenções poderosas do Senhor? Quantos aqui já receberam um milagre? Levanta a sua mão. Com certeza você tem um milagre para contar, um testemunho para contar. Se ainda não, você já ouviu falar do milagre de outra pessoa. Se não ouviu o milagre de outra pessoa, você pode ler a palavra e ela está recheada do agir poderoso de Deus. E quando nós falamos de milagres, nós também não podemos nos esquecer que eles são gerados em fé. Diga assim comigo: em fé. Então os milagres e a fé estão associados, são melhores amigos. Por 4 vezes, a Bíblia faz questão de repetir o mesmo versículo. Lá em Abacuque capítulo 2, no versículo 4, em Romanos 1, 17, em Gálatas 3, versículo 11 e em Hebreus 10, 38, a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Diga assim comigo: o justo viverá pela fé. Querido, se você tem uma aliança com Jesus, se você já entregou a sua vida para Ele, tem um relacionamento com Ele, a Bíblia diz que você está justificado pelo sangue de Jesus. Então você é essa pessoa, você é esse justo. E se existe uma condição que o justo precisa permanecer e viver, é pela fé. Então diga mais uma vez comigo: o justo, e eu sou esse justo, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé. E se tem um tema que traz ao meu coração uma certeza, uma convicção, se tem um tema que tem chamado a minha atenção nesses últimos tempos, se tem um tema quando eu leio a minha Bíblia e me chama tanto a atenção, por isso tenho pregado, por isso tenho falado tanto sobre isso, que é sobre essa vida de fé. Por isso, eu acredito que, como esse tema é um tema tão relevante, tão importante, andar, caminhar, permanecer na fé, eu preciso continuar desafiando, eu preciso continuar ensinando o seu coração para nós vivermos pela fé. E nessa semana, quando eu estava meditando sobre esse texto de 1 Samuel, Deus falou tanto ao meu coração e ele está recheado de diversas lições. Eu talvez vou fazer algumas chaves, mas esse texto contém tantos outros ensinos através da vida de Ana, o que Ana fez para receber o seu milagre. E eu queria perguntar para você: quantos aqui precisam de um milagre? Levanta a sua mão em fé. Querido, quando você levanta a sua mão, quando você já diz: eu sou essa pessoa que precisa do Senhor, querido, você já está gerando o seu milagre, você já está confessando, você está dizendo: eu preciso de uma intervenção poderosa do céu na terra. Então eu quero declarar, querido, seu milagre já chegou. Eu posso ouvir um amém? Seu milagre já chegou, e em nome de Jesus nós cremos nisso. Quando nós voltamos os nossos olhos aqui para esse texto, nós podemos perceber a dor de uma mulher, a dor de Ana. A Ana vivia em sofrimento. E qual era o sofrimento de Ana? A Ana não podia gerar filhos. O marido de Ana, Eucana, percebe o sofrimento, a dor de Ana e pergunta: minha amada,
Por que você está chorando? Por que o seu coração está triste? Por que você não come? Então a Ana convivia com um drama chamado infertilidade. E o contexto social daquela época, daquela geração, a respeito da infertilidade, era muito desafiador para as mulheres. E trazia um grande estigma para as mulheres, porque ter filhos, especialmente homens, era um significado de que aquela linhagem daquela família seria perpetuada. Significava herança, significava status social, significava honra. E queridos, foi nesse contexto aqui de uma grande dor do coração dessa mulher, que ela gera Samuel, que ela gera um homem que marcou o seu tempo, a sua estação, que ela gera um homem que foi um juiz, que foi um profeta, que foi um sacerdote, o homem que foi usado pelo Senhor para estabelecer uma mudança política na nação. A Bíblia, compara o Samuel com João Batista. A Bíblia diz que João Batista preparou o caminho do Senhor. E aqui o Samuel, ele também foi um preparador de caminho para o estabelecimento do reinado do rei Davi. Então nós temos aqui um homem de Deus, que foi gerado pelo clamor de uma mulher que recorreu ao Senhor, de uma mulher de fé, de uma mulher que gerou o seu milagre em Deus. Queridos, e esse texto está recheado, e são processos que a Ana passou por ele, e eu creio que são processos, diga assim comigo, processos, são processos que eu e você também vamos passar para nós gerarmos o nosso milagre. Então, em número 1, nosso primeiro ponto, os milagres, eles são gerados no deserto. Eu sempre gosto de falar isso, eu aprendi a escrever. Então, de repente, usa o seu celular nessa hora, não para ficar vendo rede social, coloque ele no modo avião, escreva a palavra. Tenho o costume de trazer um caderninho, a minha esposa, ela sempre traz um caderninho para estar anotando, porque isso traz maior fixação ao seu coração. Então, nosso primeiro ponto, e diga assim comigo, os milagres são gerados no deserto. Versículo 2 diz: Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Queria continuar falando sobre essa dor que essa mulher vivia, de não gerar filhos. Então essa mulher sofria realmente uma profunda dor emocional, e o texto passa que ela realmente se angustiava por isso. Então, além dela enfrentar a situação de não ter filhos naturais, mas elas conviviam também com a pressão social, com a humilhação pública, e até mesmo dentro da própria família elas eram rejeitadas. A tendência aqui é que Ana seria a primeira esposa de Eucana, mas como com o andar da carruagem ela não gerou filhos, e era natural e era cultural isso, o Eucana toma outra esposa, a Penina, e a Penina gera alguns filhos. Então, somado com o drama da infertilidade, nós temos aqui agora uma concorrente dentro de casa, a Penina. E o versículo 6 diz: Penina, olha a característica dessa mulher. Em nome de Jesus, não temos aqui nenhuma mulher, nenhuma pessoa com essa característica. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Então nós temos 2 situações aqui. Nós temos de um lado a provocação de Penina, que era rival de Ana, e nós temos também uma informação muito importante, que é caracterizada pela soberania do Senhor. Era da vontade de Deus que Ana não gerasse filhos. Em primeiro lugar aqui, essa humilhação que a Ana sofria por parte da sua rival, a Penina. E a Penina, já que ela era a segunda esposa, e apesar de dar todos aqueles filhos, mas o coração de Eucana era de Ana. E a Penina, vez após vez, provocava a Ana. E ela tinha um objetivo: irritar a Ana,
tirar a Ana do espírito, tirar a Ana mesmo, né, da centralidade, do centro. Queridos, certamente a Penina, ela não era boca de Deus na vida de Ana. Certamente ela não declarava para Ana uma palavra de encorajamento. Pelo contrário, só colocava a Ana para baixo. E sabe que nós podemos trazer uma aplicação para a nossa vida sobre essas vozes. A Ana tinha uma realidade, sim ou não? A Ana não gerava filhos. Então essas vozes, essa pressão dentro de casa, né, essa provocação, essa rejeição que a Ana sofria, então ela ouvia tantas vozes que a cercavam. E nós também, né, há 2 semanas atrás, compartilhando a mensagem, eu falei sobre essas vozes de incredulidade, que muitas vezes nós ouvimos, as vozes da realidade, os diagnósticos, a opinião de algumas pessoas. Então é inevitável que essas coisas aconteçam, que essas vozes sejam ouvidas, elas vão acontecer. Alguém vai fazer um comentário crítico, alguém vai fazer um comentário incrédulo, vai ter um diagnóstico, vai acontecer. Mas queridos, eu e você, nós precisamos fazer uma decisão daquilo que realmente vai entrar, daquilo que realmente vai ficar no nosso coração. E nesse caso, esse tipo de voz não pode descer para o seu coração. Esse tipo de voz você precisa, a Bíblia fala, ora e vigia. Esse tipo de voz você precisa vigiar para que não desça para o seu coração. Porque, querido, uma vez que você ouve essas vozes, uma vez que você escuta essas vozes de incredulidade e da realidade, quando ela vem no seu coração, ela, nesse solo, né, nessas vozes incrédulas, vão gerar tantos ressentimentos, vão gerar tantos processos amargos no seu coração, porque essas vozes são vozes, muitas vezes, das trevas, para te enganar, para roubar a sua felicidade, para roubar aquilo que você tem em Deus. O versículo 6, então nós temos de um lado a voz da provocação, nós temos de um lado essas vozes incrédulas, as vozes da realidade, mas nós temos de outro aqui a soberania do Senhor. A Bíblia fala, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus ela é agradável. Diga assim comigo, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. E tudo isso faz parte da soberania de Deus. Deus, Ele é soberano. E todos os dias, eu e você, nós devemos fazer essa oração. Seja feita a tua vontade. Pode ser que eu não esteja entendendo ou compreendendo, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Então o texto diz, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Querido, a Ana, além de estar vivendo esse drama, a Ana ainda era um símbolo do Senhor para a sua geração. Por 300 anos, o livro de Juízes, que é um livro que antecede esses Juízes, Ruth, é um livro que está descrevendo a seguinte realidade: o povo conquistou a terra prometida, o povo avançou, se tornou próspero, conquistou as promessas de Deus, mas a Bíblia diz que esse povo abandonou o Senhor. A Bíblia Juízes fala, e sempre que eu leio o livro de Juízes, isso toca tanto o meu coração, dizendo que o povo fazia aquilo que lhes parecia reto, desagradando o coração do Senhor. Só que esse abandonar o Senhor trouxe consequências, e você sabe muito bem disso. Quando você caiu, quando você pecou, quando você se afastou, todo pecado tem consequências. E a consequência para o povo de Deus é que eles começaram a perder batalhas. As consequências é que eles começaram a ser saqueados. As consequências é que eles começaram a ser atacados. E houve tempos de fome, houve tempos de miséria. No livro de Ruth está descrito que Noemi saiu de sua terra para buscar alimento em uma terra que não era do povo de Deus. Então eles viviam tempos de escassez, tempos de fome. Eles viviam em um deserto que eles mesmos foram atrás, que eles mesmos, por causa de se afastarem de Deus, aconteceu isso com seus corações. Queridos, então nós temos aqui a Ana como um símbolo. Ela está vivendo um deserto da sua alma, e o mesmo deserto que o povo de Deus estava vivendo naquela geração. Então a Ana,
ela é para nós um símbolo, ela é um símbolo para o seu povo. A Ana estava vivendo um deserto. Queridos, o que representa o deserto? Os desertos físicos, aqueles lugares de sol intenso durante o dia. É um lugar onde os desertos são lugares de areia, muito quente de dia e muito frio à noite. E quando nós trazemos a ilustração do deserto para a nossa vida espiritual, o deserto é um lugar onde o Senhor te leva, onde não há distração nenhuma, porque só tem areia, só tem sol, só tem à noite um céu estrelado, não tem distração nenhuma. É um lugar onde Deus nos leva para tratar o nosso coração. O deserto é uma escola de Deus, é uma faculdade de Deus para mim e para você. O deserto, meu querido, é uma fase, não é para sempre. Diga assim comigo: o deserto é uma fase, não é para sempre o deserto. Mas Deus, é necessário que momentos da nossa vida onde Deus nos coloque sobre fortes pressões como essa, porque o objetivo de Deus é tratar o nosso caráter. O objetivo de Deus é que Cristo seja visto através da sua vida. O objetivo de Deus é que você se coloque como Ana colocou quando ela era provocada. A Bíblia diz que ela não revidava fazendo barraco. Ela não revidava pedindo vingança para Penina. Aquele deserto, Deus estava trazendo tratamento para o coração de Ana. E duas coisas acontecem no deserto. Diga assim comigo: quebrantamento e amadurecimento. Diga comigo: amadurecimento. Duas coisas Deus vai te levar para o deserto, para te quebrantar e para te amadurecer. O que o quebrantamento ele fala? Quando a semente, você pega uma semente para plantar alguma coisa, essa semente, quando ela cai no solo fértil, o que acontece com ela? Para que algo viva, para que algo cresça ali, ela precisa morrer. O processo de quebrantamento fala da cruz. E quando nós estamos falando de cruz, querido, eu não estou falando daquilo que de repente você tem no seu peito, um colarzinho de cruz. Eu não estou falando do símbolo de cruz. Eu não estou falando de uma cruz colocada em uma parede. Eu estou falando daquilo que é o processo que Deus quer que seja gerado em nós. Quando nós falamos de cruz, nós estamos falando de morte. O Senhor Jesus a si mesmo se humilhou, o Senhor Jesus a si mesmo se esvaziou em uma morte de cruz. Então, quando nós precisamos passar por esse momento de quebrantamento, para o velho homem morrer, para que algo novo, algo de Deus, um homem espiritual possa renascer, em nome de Jesus. Então esses tempos de deserto são tempos de quebrantamento, é o processo da cruz em nós. E uma outra coisa que o deserto faz, tempo de amadurecimento, onde você aprofunde o seu relacionamento com Deus. Existe ali em Ezequiel um símbolo, falando das águas do trono de Deus, saem do trono de Deus, e o profeta vinha águas que subiam pelos pés, pelos joelhos, pelos artelhos e davam até nos ombros. E eu pergunto para você, qual é o nível que você está em Deus? Será que você está apenas pisando em águas superficiais? Quando chegam as tempestades, você logo esquece de todas as palavras, as promessas? Ou você está nadando em águas profundas, mergulhando em Deus, compreendendo os processos, compreendendo aquilo que Deus está fazendo ao seu coração? É necessário aprofundamento em Deus. E o deserto, ele nos leva para esse lugar. Amém ou não amém? Essa semana eu recebi uma mensagem de encorajamento, eu e a pastora Luana. E como é bom receber mensagem de encorajamento. Essa mensagem foi tão de Deus para mim que eu falei: Senhor, foi tão bom que eu vou colocar na mensagem para compartilhar com outras pessoas também. E eu estava lendo esse texto também nessa semana de 1 Coríntios, capítulo 16. E a Bíblia diz o seguinte: pois encontrei aqui ótimas oportunidades para um grande e proveitoso trabalho, embora muita gente esteja contra mim. Então, para adicionar o nosso entendimento naquilo que a Ana estava vivendo, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando de duas coisas.
Ele está falando de oportunidades, diga assim comigo, oportunidades. E ele está falando aqui de dificuldades, diga assim comigo, dificuldades. Ele está dizendo, olha, a oportunidade que eu tenho é uma porta grande, é uma porta oportuna para que eu pregue o evangelho em Éfeso. Mas eu sinto dificuldades, eu sinto que existem pessoas me resistindo. Eu sinto que há uma resistência, eu sinto que há uma oposição. Mas como ele nesse mesmo texto, ele pode falar sobre oportunidade e pode falar sobre dificuldade no mesmo texto, são coisas completamente diferentes, porque a oportunidade é um símbolo de facilidade, e não carrega nenhum tipo de dificuldade as oportunidades. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, embora resistido, embora que as pessoas estejam contra mim, embora que eu tenha situações contrárias, eu coloco os meus olhos em Cristo e eu estou vendo essas resistências, eu estou vendo as dificuldades como uma janela oportuna para o agir de Deus através da minha vida. E em outro texto, 2 Coríntios 4, 16 a 18, o Paulo que viveu extremidades, tanto alegria, mas também dificuldades, que é um retrato da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, olha, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, diga assim comigo, sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, nos momentos de tribulação leves e momentâneas, o que ele diz? Fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então o apóstolo Paulo está dizendo, resistências, dificuldades, não vão se opor no meu caminho, porque eu estou vendo uma janela oportuna para o agir de Deus em minha vida. Então os aborrecimentos temporários, as leves e momentâneas tribulações que nós estamos enfrentando, queridos, são processos de Deus na nossa vida, fazem parte desse deserto, dessa fase que nós estamos vivendo, amém ou não amém? E existe um provérbio oriental, eu vou colocar parte desse provérbio oriental aqui, que fala muito desse processo, tanto de Ana como de Paulo, e o provérbio diz, tempos difíceis geram homens fortes, tempos difíceis geram homens fortes. Quem recebe essa palavra, diga um amém. Esses momentos, essas leves e momentâneas tribulações, queridos, estão gerando força, estão gerando vigor, e você precisa ver como Ana, porque Ana, querida, ela não se rendeu, ela não se rende aos ressentimentos, ela não se rende à rivalidade de Penina, pelo contrário, ela não está aqui dizendo, Deus, por que ela gera filhos e eu não? Naquele tom de vítima, naquele tom de acusação, naquele tom de lamentação. Mas o sofrimento da sua alma, a Bíblia diz que Ana, ela encontra essa janela de oportunidade, ela recorre ao Senhor, ela busca o Senhor. Então no meio do seu deserto, seu milagre está sendo gerado. Então diga assim comigo, os milagres, amém, 2 gatos pingados me ajudou aqui, vamos lá agora, vamos lá, os milagres são gerados no deserto, Número 2, os milagres são gerados pela fé, diga assim comigo, pela fé. Você pode dizer um glória a Deus, o pastor bebeu uma água. Eu gostei do glória a Deus que eu ouvi uma criança que falou ali, Deus abençoe. 1 Samuel 1, 10 e 11, com a alma amargurada, chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos,
se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Queridos, nessa oração aqui nós temos cinco ensinos, 5 aprendizados de Deus para nós. 5 partes que essa oração tão cheia de fé que gerou tanto resultado para a vida da Ana. A primeira característica dessa oração, ela tem uma necessidade, sim ou não? O que ela quer? Gerar filhos. E assim, na sua necessidade, ela se voltou para o Senhor. Em primeiro lugar, ela se volta para Deus, na sua necessidade. Em segundo lugar, ela ora sabendo quem Deus é. Ela diz, ó Senhor dos exércitos. Quando nós dizemos, ó Senhor dos exércitos, meu irmão, você já lembra de um grande exército, indo à frente com um general, saindo para a vitória. Então ela está invocando essa característica, ela está invocando esse lado de Deus vitorioso, ó Senhor dos exércitos. Terceira coisa, ela ora sabendo quem ela era. Ela diz, Senhor, eu sou a sua serva, eu sou a sua serva. Ela tem essa identidade, eu sou serva do Senhor. Quarta coisa aqui, ela sabia aquilo que ela queria o quê? Ela queria um filho. Ela queria um filho, por isso ela orou especificamente. Ela não orou uma oração vaga, vazia. Ó Deus, me abençoa. Não, ela foi certeira. Ela pegou o seu arco e pá, atingiu no alvo. Eu quero um filho. E em quarto lugar, ela ora com confiança. Porque, queridos, ela sabia que os motivos dela eram motivos certos. Então, quando Ana busca o Senhor aqui em oração, queridos, porque ela tinha um entendimento. Qual era o entendimento de Ana? O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. O Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Então Ana não está buscando a Deus pelo que Deus pode dar para ela. Ela está buscando a Deus pelo que Ele é, pelo caráter dEle. E queridos, se nós estivermos só focados em bênçãos, a nossa vida vai continuar vazia, porque o que no fim das coisas nós precisamos somente do Senhor. E é lógico que Ele é bom, é lógico que Ele vai nos abençoar nesse processo. Então existe uma prioridade aqui no coração de Ana, existe um sonho. Ela queria ser mãe, ela queria perpetuar a descendência do seu esposo. Nós não temos uma mulher aqui que está pedindo por vingança contra a sua acusadora, não. Nós temos uma mulher que chega em humildade diante do Senhor e ela ora, Senhor, vê a minha aflição. Senhor, olha para mim, não esqueças de mim, não esqueça da tua serva, se tu me deres um filho. Queridos, o drama dela não impediu que ela buscasse o Senhor, até poderia. Ah não, mas Deus se esqueceu de mim, eu não vou ficar orando isso, eu não vou congregar, eu não vou me envolver, Deus se esqueceu, parece que as portas se fecharam. Não, queridos, nós precisamos fazer das nossas aflições um caminho para encontrarmos a Deus, um caminho para encontrarmos o Senhor. Por isso assim, querido, faça desses momentos de aflição, de tribulação, um caminho para encontrar a presença de Deus. Você pode colocar para mim a imagem da palavra, né? A imagem que nós colocamos. Então nós temos aí, né, a Ana, né, de joelhos ali clamando, mas o texto diz que a Ana se levanta. O texto é muito claro dizendo que ela se levantou. O que representa isso? Um posicionamento. Ela se levanta, ela não fica para sempre ali angustiada, mas pelo contrário, ela dá um passo de fé. Diga assim comigo, ela dá um passo de fé. Ela dá um passo de fé, e a Bíblia diz que com lágrimas ela faz esse pedido, e ela faz esse pedido de fé. E eu vou te dar uma chave aqui, uma chave espiritual, porque ela diz, eu te peço um filho, e este será consagrado a ti. Que chave é essa? A Ana, quando ela faz esse pedido, ela já se vê grávida.
Ela já se vê com aquele barrigão de grávida. Temos alguma grávida aqui? Levanta a mão. Aqui essa igreja é a multiplicação de bebê, né? Temos uma grávida ali, ela já se via como a Jéssica. Ela já se via com seu bebê na sua barriga, e não apenas isso. Ela já via com seu bebê no colo, e ela já se via quando ela diz: eu te peço esse filho, eu já consagro, eu já dou, eu já entrego ele ao Senhor. Então ela já via aqui a concretização, a materialização do seu milagre. Um dos maiores textos de fé da Bíblia, Hebreus 11:1. Vamos ler? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos ler juntos agora para fixar esse texto que você deve ter de cor aí no seu coração. Vamos lá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Diga comigo, certeza. Diga comigo, prova. Queridos, a Ana estava exercitando aquilo que nós chamamos de enxergar pelos olhos da fé. Diga assim comigo, enxergar pelos olhos da fé. Então a Ana está ali enxergando pelos olhos da fé. A Bíblia diz lá em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera no Senhor. Em uma outra versão, nessa palavra pensamos está em tudo aquilo que pedimos ou imaginamos. Então a Ana está usando a sua santificação para imaginar, para ver aquela barriga, para ver aquele bebê, e não apenas para isso, mas já para entregando ali nas mãos do Senhor. E esse para mim é um dos maiores segredos para nós desfrutarmos o melhor de Deus para nossas vidas. Agir em fé, enxergar pelos olhos da fé. A pergunta que eu tenho para você agora: de que você está grávido? De qual projeto, de qual plano, de qual sonho você está grávido? Coloca a mão aí no seu útero espiritual, né? Os homens e as mulheres. Qual é o sonho que você está gerando? Quais são os pedidos que você está orando? Você está grávido de quê? Quais são as coisas que você já tem a certeza que vão acontecer e em breve estarão no seu colo, em breve elas vão se materializar? Amém ou não amém? Alguns anos atrás, eu visitei a igreja da cidade, em São José dos Campos, liderada pelo pastor Carlito Paz, um dos homens mais relevantes na nossa nação. E eu fiquei impressionado com aquele campus, né? Eles têm um campus assim de milhares de metros, e tem uma igreja no tamanho de um estádio, um outro salão, um outro auditório, um outro ginásio só para crianças, adolescentes, quadras esportivas. Gente, é incrível. Mas todo esse lugar hoje que está concretizado ali em São José dos Campos, foi sonhado, foi gerado em oração. Alguém, né, agiu em fé. E diz que um dia, né, quando ele já tinha algumas dessas coisas prontas, um irmão, né, um empresário da igreja o procurou. Pastor, qual é o seu sonho? Eu oro para que essa bênção caia sobre vocês. Sempre perguntem para os pastores qual é o seu sonho. E eles sentaram à mesa para conversar, e o pastor falou assim: meu sonho é uma escola que se chama hoje Colégio Inspire. Eu tenho o sonho dessa escola. E aí o pastor começou a falar, inclusive ele abriu a sua gaveta e tirou o projeto arquitetônico daquele sonho. Queridos, imaginar é isso, ver pelos olhos da fé é isso. Então ele podia dizer: não, eu quero uma escola, valores cristãos e tudo mais, mas ele já deu um passo de fé. Ele falou: vou chamar aqui o arquiteto, né, Mônica, nossa arquiteta aqui, né, desde sempre, né, faz lá o projeto e nós vamos colocar a nossa fé aqui. Então foi isso que ele fez. Queridos, naquele dia, fruto daquela conversa, parte dos recursos daquela escola foram levantados. Se de repente ele não sabia muito bem o que ele queria, quem sabe naqueles recursos teriam sido levantados em uma outra época. Mas porque ele agiu em fé, já tinha ali. Então, querido, o que é que você está agindo em fé?
né? As moças aqui no nosso meio que ainda não se casaram, o terno do seu noivo já está lá no seu guarda-roupa? Você já comprou pela fé o terno do seu noivo? Já está lá ou não está? Ah, meu irmão, precisa estar. Minha irmã, né? Precisa estar. Né? Vai lá, compra pela fé. Queridos, eu tinha uma listinha de coisas que eu queria da minha esposa, que eu falei, eu quero minha esposa líder de célula, apaixonada por criança, linda, cheirosa, apaixonada, ali meus sogros estão ali, obrigado que eles geraram a minha esposa. Estava ali escrito. Então, querido, eu não sei muito bem o que eu quero. Tenha um pedido definido, porque a Ana chegou diante do Senhor com um pedido definido. Eu quero um filho, e fez aquela oração específica. Jesus nos ensinou, Jesus o maior mestre da oração. Eu amo Jesus, aprendo muito a orar com Jesus. Mateus 21, 22, porque Jesus nos ensinou, ore em fé, ore em fé. Mateus 21, 22, ele diz, e tudo o que pedirem em oração, se crendo, vocês receberão. Diga assim comigo, e tudo o que pedirem, né? O oposto de tudo é nada. Então quando nós falamos de tudo, é algo específico. Então a Bíblia diz, tudo o que você pedir, precisa ser com fé, com confiança, crendo, você vai receber. Essa é a promessa do Senhor, isso não sou eu que estou dizendo, você vai receber. E Jesus coloca temos mais outros 2 textos. Como que nós vamos receber? Quando orarmos a palavra, quando orarmos as promessas. Está aí a importância do tempo a sós com Deus, está aí a importância de crescer na Bíblia, está aí a importância de se aprofundar nas Escrituras. João 15, 7, 1 João 5, 14, vou ler para vocês. A Bíblia diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. 1 João 5, 14, essa é a confiança, diga assim comigo, confiança. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. O que esses 2 textos estão dizendo para nós, nos ensinando? Peça com fé, creia, ore as promessas, e a Bíblia diz que esses pedidos vão ser concedidos, nós vamos ser ouvidos e os pedidos serão concedidos pelo nosso Senhor. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. Versículo 18, a Bíblia diz, então a Ana se levanta, faz essa oração de fé, lembra-te da tua serva, eu te peço um filho, esse filho vai ser consagrado ao Senhor, e a Bíblia diz então, que ela seguiu o seu caminho, encerrou a oração, ela come, e o seu rosto já não estava mais abatido. Querido, a Ana sai ali sem saber se a sua oração seria respondida, se Deus daria um filho para ela, mas uma coisa nós sabemos aqui, que o coração dela não estava mais abatido. É tão interessante sobre o poder da oração, que os pesquisadores, eles estudaram a oração. É algo tão poderoso, que os especialistas da neurociência, eles disseram que quando você ora, há uma liberação de neurotransmissores do bem-estar. E esses neurotransmissores, eles geram calma para nossa mente, acalma nossa mente, regula as nossas emoções e melhora o nosso foco. Queridos, naquele dia para Ana trouxe alívio, aquelas lágrimas de angústia, aquele clamor, trouxe alívio para ela. Então tem uma expressão, né? Tá estressado, né? Geralmente nós falamos, vai pescar, né? Mas eu posso dizer para você, crente, tá estressado, vai orar. Vira para a pessoa que está do seu lado, tá estressado, vai orar, vai derramar o seu coração na presença de Deus. Querido, então ela ora, o seu coração não está mais abatido, e se tem uma coisa que a oração faz, além, logicamente, de transformar circunstâncias, quando você se aprofunda, quando você abre a porta do seu quarto e faz como Jesus, o Pai que está em secreto lhe recompensará. Querida, a oração, ela tem o poder de mudar o seu coração. A oração, essa comunhão com Deus, esse aperfeiçoamento, esse aprofundamento, tem o poder de trazer transformação para o seu interior.
e também Ele vai transformar circunstâncias. E o versículo 20 nós chegamos no ápice dessa história. Às vezes você lendo, você se acostuma, ela orou e daqui a pouco ela engravidou. Mas sempre quando lemos a Bíblia, nós devemos dar um glória a Deus pelas respostas do Senhor. E a Bíblia diz, versículo 20, assim Ana engravidou, e você pode dizer um amém? A Ana engravidou, glória a Deus. Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu aquele posicionamento de fé, aquele pedido de fé. E no devido tempo deu à luz um filho, e o seu nome foi-lhe dado Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Querido, o milagre da Ana chegou. O Samuel, o pedido dela, o significado de Samuel, eu pedi ao Senhor. O significado do nome de Ana é favorecida. E eu declaro sobre a sua vida o favor de Deus sobre suas causas, sobre seus pedidos, os pedidos que você está se movendo em fé pela sua família, portas que você está pedindo profissionais, situações de trabalho, situações educacionais. Eu declaro o favor de Deus sobre sua vida. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, queridos, o milagre da Ana foi gerado no deserto, diga assim comigo, no deserto, e com fé, Em terceiro e último lugar, para nós orarmos, os milagres são gerados com a entrega total. Mais uma coisa, como eu disse, eu poderia falar de tantas outras, uma delas era a honra que a Ana teve ali, num parêntese dessa história. Mas eu queria te falar sobre essa entrega, a decisão que a Ana faz de entregar o seu filho ao Senhor. E a Bíblia diz, eu posso ouvir o amém? E fez um voto, dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva, se te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas se lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Queridos, a oração da Ana aqui, ela não está pedindo um filho para concorrer com Penina. Ela está pedindo um filho para consagrar a Deus, para entregar como um nazireu. O voto de nazireu era um voto de entrega total. O filho, ela seria entregue, ela não veria ele nunca mais, assim, veria alguns momentos, mas ele seria totalmente do Senhor. Então, queridos, alguma pessoa pode dizer: pastor, a Ana barganhou do Senhor. A Ana estava fazendo, era uma oração de barganha. O que é barganha? Eu te dou uma coisa e você me dá uma outra coisa em troca. Tem muita gente assim: Senhor, eu vou para a igreja, vou ser fiel na célula, vou ser fiel nas coisas do Senhor, mas o Senhor tem que me abençoar. Isso é barganha. Mas nós não temos aqui o que a Ana estava fazendo. A Ana, ela está pedindo: se me deres, ele será teu. Essa consagração de Ana não era um pagamento de uma dívida, mas era a expressão de gratidão do coração da Ana. Então, antes mesmo dela receber, ela já está vendo o seu filho em fé, e ela está dizendo: será teu, está nas suas mãos. E um outro princípio espiritual que a Ana, ela estava fazendo aqui, ela estava colocando submisso o seu pedido, a materialização já do seu milagre, o seu filho, ela estava submetendo a Deus aquela resposta. Sabia que muitos de nós, quando nós recebemos a bênção, algo que nós clamamos, algo que nós geramos em oração, muitos de nós, sabe por quê? Porque a Ana, ela poderia ter recebido Samuel e ela de repente poderia ter quebrado aquela palavra. Ela: não, eu não vou dar esse filho de jeito nenhum, me custou tanto. Ela podia mesmo, vou fugir, não estou nem aí do Senhor. Mas, querido, não foi isso que ela fez, e muito menos idolatrou o seu filho. Mas, queridos, muitos de nós estamos pedindo uma bênção, estamos pedindo algo, e aí nós recebemos e daqui a pouco nós sumimos. Daqui a pouco nós não estamos vindo mais para a igreja, pedimos tanto, oramos gerando aquele milagre, clamamos, mas daqui a pouco nós nos esquecemos do Deus que nos abençoou, porque a bênção começou a tomar conta do nosso coração, do nosso tempo, tomando completamente o trono da nossa vida. Mas não foi isso que a Ana, ela fez. Ela entregou ao Senhor. Diga assim comigo: ela entregou ao Senhor.
Queridos, quando eu tive o meu primeiro emprego, inclusive meu primeiro emprego foi aqui na igreja, e eu fiz um voto ao Senhor. Eu falei assim: Senhor, meu primeiro salário, ele vai ser todo do Senhor. E eu fiz um combinado com Deus, né? Vou dar metade no mês e metade em outro, né? Afinal de contas, né? E eu cumpri esse voto ao Senhor. Qual que era o meu coração? Gratidão pelo meu primeiro trabalho, primiciando, né, todos aqueles recursos, mas também fazendo uma declaração espiritual no meu coração e também para o Senhor, de que tudo que fosse colocado nas minhas mãos por toda a minha vida seria do Senhor. Eu sempre priorizaria o Senhor. E quando nós falamos dessa área financeira, né, muita gente torce até o nariz, né, porque acha que o que tem é seu. Afinal de contas, foi você que trabalhou. Mas, queridos, nós precisamos ter um coração mais grato como de Ana. Queridos, se dar dinheiro dói, imagine entregar o filho que gerou. Ainda mais debaixo de toda essa história, de todo esse histórico aqui que eu compartilhei ao seu coração. Queridos, e existe uma matemática do reino de Deus. E a matemática do reino de Deus é a seguinte: coloca no telão aí a matemática. Ganhamos o que damos e perdemos aquilo que nós retemos. Ganhamos o que damos e perdemos o que nós retemos. Então Ana compreende que tudo que vem das mãos do Senhor eu devolvo de volta para Ele. Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tudo. O que é que você precisa entregar no altar do Senhor? O que é que você precisa exercitar a sua fé e colocar a sua confiança nele? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, o dia da entrega. O dia da entrega daquele filho, o menino nasce, ela amamenta o filho, chegou o dia de entregar. Imagina um misto de sentimentos no coração da Ana, mas existia gratidão. E a Bíblia diz: eu pedi. Ela vai ao templo, entrega a criança, eu pedi essa criança a Deus, e o Senhor me deu o que eu pedi. Por isso agora eu estou dedicando esse menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Todo ato de entrega é um ato de adoração. Diga assim comigo: todo ato de entrega é um ato de adoração. Queridos, uma criança que a Ana deu, ela viu depois o seu ventre se multiplicar e dar outros filhos para o Senhor, ter outros filhos. Então tudo aquilo que nós retemos, nós perdemos, mas nós ganhamos quando nós damos. Então ela entrega diante do altar do Senhor e ela vê multiplicada a sua descendência. E não somente isso, aquela experiência tão profunda com Deus, aquele posicionamento de recorrer ao Senhor, faz com que essa mulher profira uma palavra profética acerca do tempo futuro, acerca do rei Davi que viria e do rei Jesus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, fala a vitória, o cântico de vitória da Ana. Querido, eu declaro que você vai cantar a sua vitória. Eu declaro, eu já vejo você cantando e contando o seu milagre. E o texto diz o seguinte: olha o que a Ana declarou na sua canção. Ela disse: ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Queridos, é isso que esses momentos de deserto, que você está gerando pela fé, que você está entregando essa experiência tão profunda com Deus, te leva a um relacionamento intenso com a presença de Deus. Sabe o que eu vejo aqui no coração de Ana? Crescimento. Ela subiu a um próximo nível da sua fé.